que é importante. Havia diferentes estágios emocionais e cada um de nós, com os recursos internos que já tem, com a experiência de vida que tem, com tudo o que já viveu até agora, obviamente lida de forma diferente com o que está a acontecer. Então, por que não? Eu acredito que juntos vamos sempre mais longe e somos mais fortes, então ocorreu lançar este desafio das Online Motivational Meetings, que desde já eu queria agradecer a estes convidados que estão aqui hoje, a abertura e a pronta disponibilidade em estar aqui. Sabemos que o tempo é precioso e, na verdade, todos acolheram este desafio com braços abertos, diria eu, e, no fundo, com esta missão de ajudar coletivamente a que todos possamos ultrapassar estas incertezas do momento presente e partilhar estas experiências e vivências e as adaptações que temos vindo a fazer, quer agora, quer também no futuro, ou seja, será uma adaptação nesta fase atual, mas também para nos preparar ainda melhor para aquilo que vem a seguir. Eu vou falar um pouquinho só de cada um, antes de avançarmos. Temos aqui uma vertente mais académica, com Jorge Gomes, que é professor catedrático do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, leciona nas áreas de RH em várias disciplinas, é também coordenador do programa Doctor of Business Administration Studies, entre outros. Eu vou passar assim muito resumidamente. Foi também docente e investigador em várias entidades de referência a nível internacional e nacional, é autor de mais de 100 artigos científicos e livros e é também orador convidado em diferentes universidades a nível internacional. Portanto, e é também ainda consultor em gestão, ok? Temos também o Pedro Tavares, que é sócio responsável e lidera o Centro de Excelência e Meia de Engenharia de Telecomunicações. Tem cerca de 25 anos de experiência, trabalhou em várias áreas de investigação e desenvolvimento, em várias indústrias, nas áreas de tecnologia e mídia e telecomunicações, entre outras. E ao longo do seu percurso profissional tem desenvolvido e liderado diversos projetos. Isto é aqui muitas janelas ao mesmo tempo, quer nos Estados Unidos, na América do Sul, Europa e por aí fora. Portanto, temos aqui uma grande vertente internacional e as telecomunicações que tanto jeito nos têm dado agora. Temos aqui ainda Ricardo Carneiro, diretor da Multipessoal, área de recrutamento e seleção especializado, em que já tem também algum historial como diretor comercial e operacional, diretor das áreas de recrutamento e seleção de quadros especializados, e eu vou só passar assim um pouquinho por alto: Assessment, Career, Executive Search, por aí fora. Para além da direção do grupo multipessoal, teve também outras funções noutras entidades de referência e é licenciada em Psicologia pelo ISMAI, pós-graduação em Gestão de Recursos Humanos, e tem também recentemente o MBA em Marketing and Sales Management. Isto é assim apenas um overview do painel de convidados que eu estou muito grata por ter o privilégio de ter aqui hoje connosco, que eu vou já passar a palavra na verdade hoje será mais deles, eu vou apenas lançar o mote, como é que nós vamos funcionar. Vamos ter aqui um primeiro período em que, cerca de 40 minutos, há aqui algumas questões que irei colocar a este painel, que terá histórias, experiências e uma série de informações muito interessantes para partilhar connosco. E depois, no final, nós vamos ter um tempo aberto, portanto eu estimo mais ou menos 40 minutos para esta primeira parte e 20 minutos para a segunda parte, em que poderão também colocar perguntas diretamente a cada um dos nossos convidados. Se pelo meio também surgir alguma necessidade de intervenção, como o número de participantes ainda é relativamente elevado, pedimos que coloquem pelo menos no chat, não sei se todos conseguem ver que temos em baixo um chat, nós vamos verificando e depois podemos ou interromper a meio ou guardar para o final, para não perdermos a cadência da sessão. Parece-vos bem assim? Podem colocar um sim? Feito. Sim. Feito? Ok. Então eu agora vou tirar aqui esta projeção. Não sei se algum dos convidados, que eu desde já agradeço estarem aqui connosco, querem ainda acrescentar algum preâmbulo antes de começarmos aqui com as perguntas e respostas, ou avançamos? Não, vamos embora para a conversa. Vamos lá então. Ora bem, Sim, estamos podemos aqui. seguir. Diga, Ricardo. A dizer que podemos seguir. Vamos lá então. Então a primeira grande questão que nós temos aqui para lançar é mesmo quais são os desafios
que mais tem despertado o líder que há em si? Neste contexto tão diferente do que é habitual, em que se viram obrigados a liderar numa forma diferente, num contexto diferente, quais são aqueles desafios que mais têm despertado? E vou juntar ainda uma segunda pergunta relacionada com esta, que é: qual é a situação ou tema que mais tem desafiado essas competências de liderança? Ok? Eu ia lançar ou o Pedro ou o Ricardo, qual dos dois é que queria começar? Posso começar, Maria. Eu Força. posso começar. Posso começar, também serei aqui relativamente curto, até para dar o tempo e espaço aos restantes colegas do painel. E se calhar começando pela segunda questão que fizeste, qual foi as situações e os temas que mais têm desafiado as competências de liderança? E aquela que eu, num primeiro momento, desde logo identifiquei, foi como manter uma mensagem consistente, firme e sem deixar qualquer dúvida que pudesse assombrar o dia-a-dia de qualquer elemento da equipa. Eu recordo aqui que, pela estrutura internacional da equipa e daquilo que fazemos, a equipa está repartida pelo mundo inteiro. Temos pessoas nos Estados Unidos, em Angola, e sobre isso tenho depois uma história para partilhar convosco, que também foi um desafio à liderança, talvez o mais difícil que tivemos até o momento. Temos pessoas na Europa, temos pessoas nas Filipinas, temos pessoas na Austrália, inclusivamente. E, portanto, comunicar através de um ecrã onde não pudéssemos, ou não pude, e ainda não posso sentir a dimensão emoção da pessoa, eu não consigo perceber exatamente o que é que aquela pessoa está a sentir decorrente daquilo que lhe estou a dizer, e vice-versa também. Portanto, a comunicação, ainda que eu conheça, ou acredito conhecer bastante bem a individualidade de cada uma das pessoas da equipa, o facto de ter agora um ecrã de permeio entre nós veio trazer aqui é um desafio permanente, comunicar com as pessoas e passar-lhes uma mensagem de confiança. Se num primeiro momento eram mensagens, eu diria, enfim, mais ou menos inócuas, porque entramos em confinamento, chatice, isto vai passar, rapidamente começaram a aparecer temas bem mais difíceis, que têm a ver com o que é que vai ser efetivamente o futuro. Vamos ou não vamos fazer layoff? Vamos ou não vamos despedir? Vamos ou não vamos promover? Vamos ou não vamos aumentar salários? Temos ou não temos trabalho? Isto são tudo perguntas que começaram a aparecer há coisa de 3 semanas, diria, de forma muito consistente, de pessoas que estão verdadeiramente preocupadas com o seu futuro, e que, de comunicar de forma consistente, dando confiança, não deixando sombras de dúvida, ter uma comunicação assertiva, trustable, é ainda hoje para mim um desafio que tenho que ultrapassar, diariamente, diria. Outro desafio, Maria, teve a ver com, esse eu acho que temos vindo a ultrapassar todos, e não é só meu, é de todos, nós somos quase 100 pessoas, que é manter a ligação e a motivação individual de cada um de nós, bottom-up e top-down também. Porque desapareceram aqueles momentos absolutamente fundamentais no escritório, que é tropeçarmos uns nos outros e comentarmos o que quer que seja, tomamos um café, fazemos um comentário perfeitamente inócuo, mas que ajuda a mantermos-nos ligados, conectados. Não é? E isso desapareceu por completo. Eu implementei algo que vou partilhar convosco, creio que me irás perguntar isso mais à frente, que ajuda, mas que obviamente não resolve, não é? E acho inclusivamente que teremos que, se este confinamento se mantiver durante muito mais tempo, teremos que encontrar novas práticas, novas formas, que não esta que vos vou comentar mais à frente, de forma a manter este elo, esta ligação e esta motivação individual de cada um de nós. Aquela que se sente normalmente no dia-a-dia de forma mais informal até, que se capta. Sim. Há é o que tenho sentido e tenho partilhado com alguns elementos mais sérios da equipa, que é, eu neste momento, e após 5 semanas, acho que estamos na 6ª semana, creio, eu começo a achar, ou começo a sentir saudades até das pessoas com as quais não tenho, tipicamente, grande vontade e grande prazer em estar no escritório, ok? Até dessas pessoas
eu começo a sentir saudades, nem que seja só para olhar para elas e dizer um olá, que às vezes não é um olá perfeitamente fugaz, não é? Mas mesmo isso me começa a fazer falta. Ok, ok, muito bem. Então, se eu percebi bem para já, e nós havemos de voltar aqui ainda aos temas, vamos fazer aqui uma primeira rodagem, será a forma de comunicar, o grande desafio, não é? Como manter uma comunicação clara, assertiva e também motivadora ao mesmo tempo, neste contexto, e com estes meios em que não se sente verdadeiramente, não é? Há apenas o ecrã que separa aqui um bocadinho o lado humano, e a questão da ligação e motivação diária, que muitas vezes se obtinha através de meios até mais informal, de contacto de corredor ou quer que seja. É isso, em resumo. Em resumo, é isso. Sinceramente, Ok. Obrigada, Pedro. Ricardo, nós já voltamos aqui a estes temas, não vamos ficar por aqui. Eu se calhar, o enquadramento aqui também para as pessoas perceberem um pouco, a Multipessoal é uma empresa de atividade nacional. Nós temos uma operação em Angola, mas aquilo que vou aqui partilhar tem a ver um pouco mais com aquilo que tenho estado ligado na atividade em Portugal. E nesse enquadramento há aqui duas realidades. Há uma realidade que foi o togetherness que tivemos que criar a nível do Executive Board e da direção, com uma rotina diária, portanto, foi um exercício também de liderança entre os pares novo. Portanto, havia aqui, de facto, rotinas de trabalho, mas que não eram tão frequentes. Portanto, e aqui foi, de facto, muito interessante, porque este togetherness e ver os problemas dos outros de uma forma muito mais constante e muito mais regular, eu acho que perspectivou aqui um crescimento a todos nós. Eu preocupava-me muito com aquilo que era o recrutamento especializado, os outros colegas preocupavam-se com a sua área de trabalho temporário, os outros com as áreas do outsourcing, e esta frequência com que acabamos por lidar com os desafios de cada uma das áreas e a forma como somos incluídos na resolução dos mesmos, acho que de facto foi aqui um exercício, se calhar não é tanto de liderança, mas de forma de trabalhar, muito interessante. A questão também ligada mais àquilo que eu faço no dia-a-dia, na minha área de especialização, teve aqui a ver um bocadinho com aquilo que já dissemos da distância, portanto nós tínhamos uma unidade no Porto, uma unidade em Lisboa, portanto acabou aqui a questão regional, acabou aqui a questão inclusive das áreas de especialização, portanto acabamos por ter um grande escritório virtual, onde acabamos por fazer todas as operações, todo o nosso dia-a-dia. Há aqui algumas formas de trabalhar que depois mais à frente poderei partilhar, que penso que foram interessantes. Dizer que para a Multipessoal houve aqui um ponto que eu acho que foi muito importante, foi que este processo de transformação digital já vinha a acontecer. Digamos que isto foi um momento de aceleração, mas que era um processo em que nós já estávamos envolvidos. Depois, em termos de exercício de liderança, acho que, conforme também o João dizia, a questão da motivação constante e da solidariedade entre as equipas, provavelmente foram aqui os pontos de maior destaque em termos daquilo que são as preocupações do dia-a-dia. Manter as pessoas ligadas umas às outras, manter as pessoas ligadas ao negócio, estar muito presente à distância, que é um exercício diferente, e estar presente não só nas questões de negócio, estar presente naquelas questões do dia-a-dia, as angústias que as pessoas sentem relativamente à situação que vamos viver, seja numa componente de saúde, seja numa componente mesmo financeira, que isto teve impacto em todas as áreas de atividade. As tomadas de decisão que vamos tendo que realizar estão todas muito ligadas a este acontecimento, seja numa perspectiva de negócio, seja numa perspectiva pessoal, numa simples decisão de se poder fazer um adiantamento de um subsídio de férias para alguém que está atrapalhado e que precisa de liquidez no imediato, que a sua esposa perdeu o emprego, seja numa situação de negócio, este acompanhamento tem que ser muito mais presente e muito mais constante e tem que ser proativo, porque por vezes as pessoas podem não ter a disponibilidade, seja mental, seja psicológica, para procurar essa ajuda. É um bocadinho estar bastante atento a estas situações. Não estamos a ouvir, Maria. Deixei de ouvir, Maria. Está. E agora? Okay. Está? Foi o fio. E agora está ok? Está, ok. Perfeito. Então, há aqui
um ajuste também na forma como trabalham entre pares, ou seja, se eu percebi bem, há aqui também uma maior solidariedade e entreajuda quase na busca de soluções neste contexto, acabam por se entrosar um bocadinho mais naquilo que são as áreas de cada um, criando depois também um tal escritório virtual, e a questão da motivação constante e aquele cuidado ainda se calhar extra face à sensibilidade do momento e nas necessidades individuais da pessoa, que não é sozinha, não é? Ela tem uma vertente profissional, ainda tem também todo aquele enquadramento familiar e pessoal. Portanto, aí uma atenção se calhar ainda redobrada face a necessidades extra de angústias e de outras questões adicionais de preocupação e que no fundo podem baixar também os níveis de motivação ou até de energia de cada uma dos colaboradores. Foi isso, Ricardo? Isso aí um apontamento que nós revisitamos os nossos valores muito recentemente, portanto num trabalho em que ficamos com os nossos valores revistos em 3 pilares, portanto, são as pessoas, o suporte e a inovação, e eu acho que tivemos aqui, dentro desta situação negativa que vivemos, acho que tivemos aqui uma oportunidade quase única de mostrar como estes valores fazem sentido. O nosso negócio tem em todas as componentes pessoas, não é? Seja numa perspectiva de candidatos, seja numa perspectiva de clientes, seja numa perspectiva de empresas que nos procuram, e existimos de facto para dar suporte a essas pessoas, a essas empresas, e depois a questão da inovação, que está a ser, não é? Fundamental para começarmos a trabalhar no novo normal que aí vem ou que já está. Não é? Nem que seja até para nos inovarmos agora nesta forma atual, não é? Como é que Claro, nós agora fazemos coisas que antes fazíamos de outra maneira, não é? E agora neste isolamento há que repensar não só as estratégias de trabalhar, mas até eventualmente outras soluções que tínhamos. Nós ainda estamos nessa fase, não é? Nós ainda não reinventamos verdadeiramente nenhum serviço, portanto os serviços que estamos a fazer são os mesmos, mas já estamos a fazê-los de outra maneira. Mas o futuro dirá se não vamos ter que lançar mesmo outros serviços. Ok, já lá vamos então, ao futuro também. Obrigada, Ricardo. E entretanto agora uma vertente também de estudo, sei que o Jorge já tem feito investigações também já nesta área, não é? Alguns estudos. Jorge, muito e bem, também tem a própria liderança pessoal, não é? Exatamente, antes de mais muito boa tarde a todos. Obrigado à Maria Manuel pelo convite que nos dirigiu a todos para estarmos aqui. Cumprimentar também os meus colegas de mesa redonda virtual, o Pedro e o Ricardo. E um olá a todos. Eu devo começar por dizer que nunca comuniquei tanto e de forma tão variada como faço agora. E ao olhar, eu tenho aqui um painel de 25 retângulos à minha frente, e se eu quisesse juntar aqui o meu amigo Albano, que está no Canadá, ali o Fernando, que está numa praia magnífica, mas suponho que deve estar no Algarve, o Wilson, que deve estar aqui ao lado no Montijo, a Lara, que deve estar em Lisboa. Não consigo ver mais ninguém, mas se eu tentasse juntar todos estes amigos e colegas e antigos alunos, eu duvido que eu conseguisse. E aqui estamos todos juntos. E isto tem-me levado a refletir sobre um bocadinho o que se está a passar. Nós falamos muito em confinamento social, mas o que se está a passar não é um confinamento social. Porque uma das aprendizagens que eu tenho feito, acho que era uma das perguntas que nos foi feita, eu tenho aprendido imenso a trabalhar com as novas tecnologias, tenho comunicado de forma intensa e muito variada e muito frequente com muita gente diferente. O que nos está a faltar a todos é a parte física. Nós estamos em confinamento físico, não é confinamento social. E é essa dimensão física que nos falta na nossa comunicação. Isso é que nos está a fazer falta. Para além, naturalmente, de ver as ondas do mar e ver o oceano, a última das quais eu também tenho muita saudade. Eu vou dar um curto exemplo. Nas últimas 2 semanas, eu e uma colega do Porto conduzimos uma pequena investigação em tempo recorde. Entrevistámos 20 diretores de recursos humanos de empresas do norte de Portugal e uma das empresas em Ovar. Eu não posso revelar ainda muito os resultados deste estudo, mas eu devo dizer que se eu quisesse fazer isto presencialmente, demoraria provavelmente 2, 3 meses. Eu teria que ir ao Porto, teria que fazer as entrevistas e demoraria imenso tempo. Nós fizemos isto em tempo recorde, utilizando o WhatsApp, utilizando o telefone, utilizando o e-mail, etc. E algumas das perguntas que nós fazíamos eram precisamente relacionadas com como é que estas empresas
estão a reagir, e as direções de recursos humanos estão a reagir a esta crise. E algumas das coisas que nos disseram vão ao encontro daquilo que o Pedro e o Ricardo mencionaram. Um dos pontos fundamentais neste momento para todas as empresas, sem exceção daquelas com quem conversamos, é a comunicação. A comunicação é fundamental e tem sido fundamental nesta fase. Não apenas para líderes, mas para todos nós. Tem sido fundamental na forma como é feita, na frequência com que é feita, nos elementos com que é feita. Por exemplo, uma das coisas que ambos, o Pedro e o Ricardo mencionaram, a parte emocional. A parte emocional tem sido fundamental. Uma porque as pessoas têm medo, outra porque as pessoas têm incerteza, outra porque as pessoas precisam saber o que é que se passa. Tem sido feito pelas lideranças que nós entrevistamos. E depois nós próprios fazemos isso. Eu comecei a trabalhar com uma equipa que eu não conheço ainda as pessoas, só as conheço pelos quadradinhos, que estamos aqui neste momento também a ver. Nunca contactei diretamente com as pessoas, mas neste momento, um dado muito curioso, estabeleceu-se uma relação de confiança já com 3 das 5 pessoas, sendo eu a 5ª pessoa e um 4º colega que eu já conheço. E, portanto, como é que se estabelece confiança entre pessoas? Simplesmente olhando para os quadradinhos, não é? Simplesmente olhando para estes retângulos, é também verdadeiramente interessante. Portanto, vou apenas concluir dizendo, ou retomando aquilo que o Ricardo disse, a questão da criatividade e da inovação não se colocam apenas nas práticas da gestão de recursos humanos, mas também na forma como nós interagimos uns com os outros. E é isso que nós temos estado a fazer nos últimos 3 meses. Estas aprendizagens são valiosíssimas para nós podermos reformular num futuro próximo e num futuro a longo prazo a maneira como nós trabalhamos, a maneira como nós nos relacionamos. Eu sou apologista do contacto físico, atenção. Eu sou apologista de termos a parte social. Mas a parte social está a ser, enfim, não 100% substituída pelas plataformas, mas alguma coisa está a acontecer. E olhem para este, houve já aqui 2 ou 3 pessoas que mandaram uma fotografia daqui de todos nós a conversar uns com os outros. Isto é maravilhoso. Tens que ativar o som, senão a gente não ouve. Estamos 40, estava a dizer, neste momento estamos 40 aqui online, em simultâneo. Eu só consigo visualizar 25. Eu só consigo visualizar aqui 25. Está ali o Alban, o Alban está em Montreal, não é Alban? Estás em Montreal, não é? Exatamente. O Fernando deve estar no Algarve. Isto é espetáculo. Maria, se me permitires só partilhar sobre esta questão da quantidade e, de facto, do potencial destas ferramentas. Um destes dias, e dentro destas temáticas que todos os dias acabamos e houve aqui uma altura em que o Estado português quase todos os dias lançava diretrizes novas. Portanto, foi uma altura que, em termos daquilo que era o seguimento das temáticas jurídicas, nós quase que tínhamos que interagir com as equipas ao dia, não é? Para manter as pessoas informadas. E numa dessas sessões, feita numa aplicação idêntica a esta que estamos, eu contei mais de 60 pessoas na minha empresa a ter uma formação com o departamento jurídico. E a formação teve uma qualidade, além da mestria da nossa Liliana, portanto, no departamento jurídico, que é excepcional, em termos de comunicação, em termos da maneira como simplifica coisas que muitas vezes não são muito fáceis, e quem não tem formação jurídica de percepcionar a maneira como ela consegue passar a mensagem. A própria organização da formação, a maneira como as questões foram todas colocadas, as pessoas estiveram com o micro em silêncio, o conjunto de regras que se definiu inicialmente, foi uma sessão para mais de 60 pessoas que, no modelo tradicional, implicaria ou a formadora vir ao norte, ou as pessoas do norte irem ao sul, porque o departamento jurídico está em Lisboa. As nossas salas têm uma capacidade de 15 pessoas, 20 pessoas, portanto, isto demoraria não sei quanto tempo, teria um custo elevadíssimo, teria uma pegada ecológica tremenda e provavelmente a qualidade seria idêntica. Portanto, é verdade aquilo que ainda há pouco o colega de painel dizia, isto de facto é uma situação especial, mas que também tem aqui uma série de questões muito positivas e que vão ficar de learning para o futuro. Eu diria que temos todos estamos todos a ser desafiados a ir buscar os nossos melhores recursos internos também. Vamos buscar uma série de coisas nossas, muitas vezes, que se calhar nem sabíamos que tínhamos.
porque não há outra forma, há que encontrar soluções, há que experimentar coisas diferentes. E isso muitas vezes leva-nos a ir buscar aquilo que de melhor está cá dentro e que muitas vezes está adormecido. E é quase como que um despertador para fazer a diferença em alguma coisa. E eu queria só aqui complementar a questão da solidariedade, foi uma das coisas que eu já referi várias vezes, e acho que se há uma das coisas positivas que tem saído desta adversidade, quer no contexto de trabalho, a relação interpessoal dos próprios colegas e entre ajuda, quer até entre parcerias, eu posso dizer que das ideias que tenho tido, é muito fluido a relação que se cria entre as pessoas de genuinamente querermos ajudar e querermos todos apoiar a fazer no fundo esta transição de uma forma mais suave. Portanto, acho que uma das coisas que levamos certamente daqui e que seria bom manter é mesmo a solidariedade entre todos. Não sei se Pedro queres acrescentar alguma coisa antes de passarmos à questão seguinte. Só uma reflexão adicional sobre a comunicação. Todos, pela primeira vez, acho que estamos também perante algo completamente inovador, que é comunicar connosco próprios, não é? Se olharmos para este painel, para estas 25 pessoas que estão aqui, uma delas sou eu. Eu estou a comunicar com todos vocês, todos comigo, mas uma das carinhas que está ali sou eu. Isto é completamente novo. Eu, tipicamente, todos nós, não estamos habituados a ver-nos quando falamos com as outras pessoas. Até aqui houve uma aprendizagem curiosa, não é? Qual é o ângulo? Não gosto de ver assim, assado, não gosto disto, não gosto daquilo. Teve aqui uma aprendizagem interessante, diria. Autoimagem. Maria, ajude-me, isto já lá vai uns anos, mas quando se fazia aqueles cursos de formação pedagógica de formadores, acho que fiz isso em 99, havia as autoscopias, não é? Servia exatamente para isso. Exatamente. Para nós trabalharmos a nossa parte de comunicadores. Isto é quase um curso intensivo nesta fase. Exato. Completamente. E não há como fugir. Desligar a câmara é desagradável, portanto, temos de ter. Mais vale lidar bem com ela e evoluir cada vez mais, não é? Claro. Tirar daí as aprendizagens. E lança-nos ainda um outro desafio, que o Paulo também estava aqui a referir, que é a nossa própria autoimagem. Eu digo sempre que estes momentos estão a ser também muito... que inevitavelmente nós podemos não sair diferentes, ou seja, dependendo da forma como cada um encara este momento, nós podemos crescer e evoluir imenso como seres humanos, naquilo que é o nosso ser, a nossa essência, aquilo que são os nossos valores, a forma como estamos a atuar agora, que é diferente, vem de cima para baixo, desde a nossa identidade até aquilo em que acreditamos, coisas que achávamos que antes eram, não, isto não funciona, hoje vemos, não, isto funciona e funciona bem, afinal é possível. Portanto, há uma série de crenças que também vão sendo abaladas, que inevitavelmente vamos também ajustar aqui se calhar a hierarquia de valores que nós temos perante a vida ou perante até o nosso contexto profissional, e inevitavelmente vai se refletir na forma como nós vamos agir daqui para a frente. Então, eu diria que é um caminho sem retorno para quem quiser mergulhar também um pouquinho mais fundo e ver também o seu interior do interior para o exterior, aquilo que pode fazer a diferença. E avançando então para a pergunta seguinte, que é, e já falámos um bocadinho sobre ela, mas agora vamos ver em termos mais práticos, que é no fundo quais são as estratégias de motivação, já ficou aqui claro nas três partilhas que obviamente é um desafio, como é que nós motivamos agora as pessoas através destes canais, em que parece que falta aqui ainda às vezes aquela ligação mais humana, energética, se assim podemos dizer, que não se vê, mas sente-se, que nestes canais são diferentes. O que é que estão a utilizar para manter no fundo e conseguir motivar as pessoas nesta fase? Ou do estudo que o Jorge, entretanto, também tenha feito com outros líderes, o que é que são boas práticas motivacionais neste momento? Olha, eu posso partilhar o que é que tenho feito rapidamente. Nós todos, desde o dia 1 do confinamento, temos promovido aquilo que chamamos o check-in, um café remoto, onde basicamente abrimos uma sessão em Zoom, como esta, e com um tema que é um tema fantástico, que é o não tema, não é? Não há tema. As pessoas vêm, tipicamente com uma chávena de café, e falam do que lhes apetecer. E muita gente não fala, mas é tão importante para elas, provavelmente, estar ali a respeitar o seu silêncio. Ninguém vai perguntar e como é que estás e como é que não estás e quanto a isto e quanto a aquilo. Simplesmente a pessoa está, eu acho que sendo conectada, usufrui muitas vezes das parvoíces que vamos comentando
Eu tenho a certeza que chegamos às 9h25, 9h30, que é quando terminamos, e vamos todos para o dia de trabalho muito, muito mais energizados. Okay? Quando eu sinto que mesmo assim a motivação das pessoas está a descer, tenho usado a técnica de trazer alguém completamente disruptivo, que aparece surpresa no meio, e aí sim há um tema, vem falar sobre um tema. Aí temos tido, olha, já tive uma enfermeira que nos vai partilhar um bocadinho daquilo que é a vida do dia a dia, de quem está de facto na linha da frente. Já tivemos um fulano que está relacionado a cybersecurity. Tive ontem um ator, convidei o Raul Dorfino para estar connosco. Fez uma peça sobre basicamente uma teatralização daquilo que é estar confinado e ter que conviver 24 horas com a família, que tipicamente não acontece. Já tive o próprio líder da empresa, que apareceu também para tomar um café, apareceu de chávena na mão e para falar, neste caso, responder a perguntas que foram aparecendo, e isso tem surtido efeito. Eu sinto depois picos motivacionais na equipa que vou gerindo ao longo do tempo. Quando percebo que está novamente a crescer, trago mais alguém para ajudar. Para animar, sim. Para quebrar um bocadinho aquele estado. Isso. Boa. Ricardo, Jorge? Nós também temos uma rotina de kick-off diário que foi, digamos, inaugurada desta forma mais abrangente com esta situação. Nós tínhamos esta rotina mais a nível de áreas de especialização, e aquilo que fizemos agora para uma questão de acompanhamento e das pessoas estarem de facto mais disponíveis umas para as outras, fizemos isto um caráter diário, todos os dias às 9 horas é o início do nosso dia, fazemos-lo por Teams. Isto tinha um horário relativamente singelo que tem vindo a ser alargado, mas também temos nos permitido a que não haja problemas nisso. Aquilo que eu sinto e aquilo que a equipa também vai partilhando como feedback é de que se uma pessoa tiver necessidade de falar mais um bocadinho, isso é perfeitamente ok. Portanto, e temos essa oportunidade para não ser uma coisa muito rígida. Nós, como estamos na área do recrutamento de quadros médios e superiores, temos muitos projetos em que a ajuda mútua era uma coisa que nós por vezes não trabalhávamos bem, e a verdade é que estes kick-offs também têm ajudado, às vezes na partilha de candidatos, às vezes na partilha de informações que ajudam o colega que está ali ao lado, em que a questão do excesso de especialização por vezes jogava contra nós. Portanto, aqui acaba por ser um learning que fica, é que o facto de termos esta rotina de estarmos diariamente juntos tem também ajudado naquilo que é o próprio negócio. Depois, numa perspectiva mais de dinamização desta sala, nós sentimos a necessidade de criar algumas regras para que também pudesse dar a possibilidade das pessoas não estarem constantemente com a sensação que têm que estar online. E temos aqui fomos buscar isto ao pessoal da área informática da nossa empresa, que tem o ping e o pong, portanto, com o ping-pong, nós acabamos de ficar com o ping-pong também para sinalizar o check-in e o check-out, seja para uma situação de almoço, seja para uma situação mais curta, seja para um snack, seja porque somos pais e temos o nosso filho em telescola e temos que também ter essa dimensão, que penso que também iremos falar mais à frente. E de facto este ping-pong acabaram por ficar de uma forma engraçada, pronto, aqui ligados à nossa atividade do dia, para sinalizar a entrada e a saída de pessoas. Uma coisa que também experimentámos com algum sucesso foi em alguns exercícios de gamification ou pequenos projetos que temos necessidade de lançar para trabalhar a questão da envolvência, não mudar só a pessoas séniores ou a pessoas com a posição de manager, também ter aqui a oportunidade de partilhar isto por outros elementos, para que eles também se possam desenvolver na gestão destes pequenos projetos e de sobressaírem, porque a verdade é que também sentimos um pouco isso. Todos comunicam agora e todos têm que estar mesmo no kick-off de uma maneira mais presente. É muito interessante também em termos de envolvência, não só as pessoas sérias e os managers, mas também as pessoas mais júniores, líderes destes projetos, e começam a emergir outro
Outra questão que gostaria também de partilhar, que surgiu um bocadinho desta rotina, foi os festejos. Não é? Nós tínhamos algumas rotinas de festejos, sempre que havia um placement, sempre que havia um grande negócio que ganhávamos, tínhamos uma rotina presencial, não é? que era o nosso momento de celebração. Portanto, aquilo que nós estamos a tentar fazer é não parar de celebrar, mesmo que seja numa sala virtual. E aí, desde os emojis, desde os GIFs, desde todas essas questões mais que as equipas mais jovens também trazem para os mais velhos, e tem sido aí uma partilha, e eu acho que dei um salto muito grande em termos de aprendizagem de todas essas formas novas de comunicar, mas que a verdade é que são super necessárias. Quer dizer, nós por estarmos distantes, ainda hoje tivemos felizmente dois períodos desses, de termos conseguido 2 colocações, e é espetacular, não é? A equipa não estar à distância não para de festejar, mesmo que o faça de uma maneira digital. Uma coisa que de facto agora começamos a olhar para a frente é numa vertente mais camaradagem, que nós também tínhamos esses momentos, uma vez por mês tínhamos sempre uma interação em grupo. Temos que arranjar aqui uma maneira funny de poder estar fora do trabalho numa vertente mais virtual, que é também necessário. Se houver alguém que tenha sugestões. Nós estamos aqui, eu vi aí um comentário passar, e atenção que é assim, isto, obviamente que esta questão, vi aí um comentário, penso que era da Kátia, a dizer que isto não são só maravilhas, e claro que há, mas também há questões que temos de ter cuidado, e não podemos agora olhar para o teletrabalho e para as soluções de home office como só tendo vantagens. Tem muitas coisas que de facto podem ser vantajosas, mas também tem desafios, como é óbvio. Peço desculpa, Jorge, força. Eu tenho tido sorte com as equipas que integro, quer com aquelas que supervisiono, quer com aquelas onde eu sou membro, porque eu trabalho com equipas altamente motivadas e, portanto, a transição para o mundo digital tem sido feita de uma forma quase natural. Eu acho que talvez as situações mais complicadas, mais complexas que eu tenho tido são com os alunos, não é? Se nós quisermos, um professor, enfim, o contacto físico com os alunos é sempre uma coisa importante para nós, não é? Nós ali agimos como líder de uma sala, e isso desapareceu. E sobretudo com alguns grupos de alunos, sobretudo alguns estrangeiros que tiveram a coragem de ficar em Portugal. E nós temos vários alunos nessa situação no ISEG. Eu penso que eles são pessoas como qualquer outra pessoa, não é? Das empresas, múltiplas empresas aqui representadas, e o medo, o receio, a obrigatoriedade de ficar fisicamente isolado, tem sido algo que tem sido não muito fácil de gerir. Mas, mais uma vez, eu acho que a cultura portuguesa também é muito boa para isto, ou seja, nós somos muito calorosos, não é? E, portanto, toda a escola, os meus colegas e eu, nós estamos prontos para, no caso dos alunos, quererem conversar connosco e, enfim, manifestarem os seus receios. Não temos tido alguns alunos, enfim, gostariam de ter voltado, agora está difícil, não sabem quando é que vão voltar, ninguém sabe verdadeiramente o que é que vai acontecer daqui a uma semana ou daqui a 2 semanas. Mas temos tido e também temos feito a mesma coisa que os outros, quer dizer, nós temos que reformular o trabalho, temos que ser inventivos, temos que ser criativos, descobrimos que aulas de 1 hora já não funcionam, agora são aulas de 40 minutos, e como os alunos da universidade, todos os outros. E tem sido um verdadeiro desafio. Eu estava a ler aqui algumas das coisas que as pessoas estão a escrever. Eu vi o da Kátia também, do teletrabalho. A Kátia escreve que o teletrabalho pode influenciar negativamente o equilíbrio do trabalho-família. Bom, o equilíbrio do trabalho-família já era negativamente influenciado pelo trabalho, não é? Agora isso apenas passou para... Temos agora situações novas, como os miúdos às vezes a pular lá atrás, não é? Outro dia, uma das conversas que eu estava a ter com um dos diretores de recursos humanos, em vez de ter assim, não é? Eu olho para estes quadradinhos todos com quadros, não é? Paredes brancas, etc. O meu tem os livros, não é? Tem que ser. E havia uma diretora de recursos humanos que tinha a parede com colagens do Homem-Aranha, do Super-Homem, dos diferentes... Estava no quarto do filho, que era a única maneira dela poder conversar. Portanto, as pessoas adaptam-se, não é? Quer na situação em que vivemos, quer nas situações anteriores. Mas, sem dúvida,
sem dúvida não é fácil. E aqui o Paulo também, quando temos colaboradores com filhos em telescola, como conciliamos? Alguém que responda ao Paulo, porque não são daqueles desafios que cada um está a tentar encontrar a sua forma. Não é? Eu aí para o Paulo posso partilhar. Eu tenho um miúdo que começou a telescola esta semana e nós tentamos, mesmo antes da telescola, ter aqui algumas rotinas, não é? sem tirar o espaço para a brincadeira, porque ela deve existir, mas vamos tentando sempre criar aqui algumas rotinas, de forma a que as crianças, sabendo que têm uma situação especial, os pais estão em casa, é sempre estranho, não é habitual terem os pais tanto tempo em casa, mas que as crianças percebam que há rotinas de trabalho, que há horários para estudar e que haverá horários para brincar. Não é? Nós, inclusivamente, no exercício que acho que foi transversal, na escola estatal, penso que os pais que têm os filhos na escola estatal terá sido transversal a todos os pais. O primeiro exercício que se fez foi construir o horário, não é? E é muito giro porque eles põem não só as atividades escolares no horário destas crianças do primeiro ciclo, mas o Rodrigo, no meu caso, pôs o ir regar as plantas à varanda, o dar de comer às tartarugas, portanto, essas tarefas que nós fomos também inventando, que ele próprio sentiu necessidade para mostrar também aos seus pares, aos seus colegas, e um horário preenchido com atividades escolares, com tempo para brincadeira e para algumas atividades que ajuda aos pais. Mais complicado é em crianças mais pequenas. Eu tenho aqui a Joaninha com 4 anos, e é mais complicado até pela própria idade. E eu ainda não encontrei nenhuma fórmula mágica aí para poder, para poder partilhar. Há alturas, pronto, o espaço da casa felizmente permite ter aqui algumas regras. Eu de manhã estou no andar de baixo, de tarde estou no andar de cima, tentamos ter aqui algumas regras, mas pronto, que não passam disso, são tentativas de regras, eu diria. Certo? Se calhar ainda avançaríamos um bocadinho mais. Partilhei há pouco tempo também um artigo de um colega meu e amigo, que também eles têm 3 filhos, e agora claro que varia muito consoante a idade, como o Ricardo estava a dizer, há crianças que já são mais autónomas, outras menos, e isso faz toda a diferença na forma como se implementam as dinâmicas. E eles fizeram uma coisa gira, todos em conjunto, que é, puseram mesmo um painel em casa com os horários, quase como se tocasse a campainha da escola. Algumas das coisas procuraram manter o que seria o normal, mas de uma forma já personalizada e criativa, para que todos estivessem alinhados num quadro comum. Agora, claro que isto varia um bocadinho de acordo com as idades, e tinham todos os horários de todas as diferentes atividades comuns a todos na casa. Portanto, se havia a hora de tocar a campainha, tocava a campainha, se era o horário da pausa do lanche da manhã, era a pausa do lanche da manhã, e rapidamente se alinharam nesta estratégia. Agora acaba realmente depois por ser muito de cada família fazer esse ajustamento e alinhamento, e quando há crianças mais dependentes, não é? Haverá aí uma gestão do casal um pouquinho diferente, certamente. Ok. Ainda avançando aqui, ainda antes de falarmos, já avançámos um bocadinho para a questão dos desafios pessoais, mas ainda havia aqui mais 2 perguntas que eu vou lançar as 2 ao mesmo tempo para acelerarmos, porque temos ainda aqui algumas perguntas no bate-papo aqui em baixo para responder, que é, eu vou juntar em 2 perguntas, as 2 perguntas numa só, que é: qual foi a decisão que até agora foi mais difícil de tomarem? E a outra é, que se calhar já partilharam algumas, mas se quiserem acrescentar ainda alguma que possa fazer a diferença e inspirar quem nos está a ouvir, que é das várias alterações ao modus operandi que já foram feitos, alguma das boas práticas que ainda faça sentido partilhar. Já partilhámos aqui algumas, mas se ainda houver aqui alguma mais geral que achem que possa ser útil, também partilharíamos ainda, antes de passar às perguntas de quem nos está a ouvir e daqueles desafios pessoais que também todos estamos a viver. Quem quer começar? Eu posso começar novamente, e são 2 histórias que têm a ver com a aviação. Não foi um desafio do ponto de vista da decisão, porque a decisão foi fácil de tomar, na verdade, quando mete pessoas da equipa, pessoas de quem gostamos, a decisão é fácil, mas foi a forma de a operacionalizar e todo o stress que trouxe, que foi: nós tínhamos consciência que o espaço aéreo angolano ia fechar, tivemos alguma inside information, e não tínhamos hipótese de tirar todas as nossas pessoas, aquelas que queriam vir para Lisboa. Não vieram todas, mas veio um número muito considerável, de uma equipa gigante que a empresa tem em Angola.
E então a forma que encontramos de ir ao encontro das expectativas das pessoas foi fretar um avião e ir buscá-las a Luanda. E toda aquela operação logística foi difícil, e o momento de saída em que o avião levantou, faltavam cerca de 15 minutos para o encerramento do espaço aéreo, todo aquele momento foi vivenciado de uma forma hiper estressante por todos, porque sabíamos que se o avião não saísse, as pessoas ficavam, não é? Ficavam as pessoas e ficava o avião. Portanto, isso foi vivenciado de forma bastante estressante por toda a firma, diria. A outra, num registro, enfim, muito menor dimensão, foi ao contrário, foi uma colaboradora, na verdade, nacionalidade brasileira, que estava em Portugal sozinha, portanto sem família, estava a trabalhar connosco, está a trabalhar connosco, que pediu para regressar, e também tínhamos visibilidade que o espaço aéreo, as viagens iam ser fortemente diminuídas para o Brasil, e portanto toda a necessidade, toda a logística associada a retirar a nossa colaboradora daqui, metê-la num avião para São Paulo, foi também um momento bastante estressante. Mas, Maria, não foi, volto a dizer, uma questão de desafio estratégico, o que é que vamos fazer da vida? Foi mais o stress causado pela operacionalização de uma decisão que era absolutamente óbvia, que as pessoas estão sempre primeiro. Certíssimo. Ricardo, Jorge? Eu aqui posso partilhar, quer dizer, eu estou a falar muito da área do recrutamento especializado, mas também para partilhar um bocadinho a minha área a nível nacional é uma área pequena dentro do grupo. O grupo suporta direta e indiretamente 7.000 famílias. Nós somos um dos grandes empregadores nacionais, a maior empresa de recursos humanos do país, e a dimensão do temporário que foi o evoluir da economia nestas últimas 3 semanas, 4 semanas. Pronto, aquilo que foi de facto complicado foi acompanhar um bocadinho as decisões das empresas com quem somos parceiros, naquilo que foi adequar as suas estruturas à realidade presente. E isso de facto foi uma situação que nos provocou muito stress, muitas dores de cabeça, muitos enquadramentos jurídicos, muitos enquadramentos emocionais, muito suporte, e pronto, e partilhar isso um bocadinho que eu apanhei nas tais reuniões com o board e com os meus colegas diretores, não sendo eu neste momento dessa área, foi de facto uma altura complicada. Naquilo que é a área do recrutamento especializado, eu costumo dizer isto às pessoas quando entram na nossa equipa, nós trabalhamos numa área que é uma das coisas mais importantes que acontece na vida de uma pessoa, não é? Além do casamento, além da situação do luto, além da situação do nascimento de um filho, uma mudança de projeto profissional é sempre um acontecimento importante, apesar de agora não ser tão especial como era, se calhar, há uns anos, não é? Porque muda-se de projeto de forma mais regular e mais frequente, principalmente nas novas gerações. Mas para nós, a nível daquilo que fazemos, estamos, regra geral, a melhorar sempre a vida das pessoas numa perspectiva ou de melhorar para uma função mais complexa, ou a melhorar em termos de condições financeiras, ou a cumprir um sonho da pessoa querer fazer uma função diferente. O interromper e o suspender de alguns processos naquilo que é a nossa gestão, a nossa mediação com a empresa e com os candidatos, provocou-nos também aqui algum stress a nível de quadros médios e superiores, porque as pessoas de um momento para o outro, sem culpa nenhuma, em situações de mudança, foram confrontadas com decisões de, olha, vamos ter que suspender ou vamos ter que cancelar este processo. Nós, felizmente, mantemos atividade, não foram todos os processos, mas esta gestão, não é, que é uma gestão em que nós temos que dar suporte sem ter aqui responsabilidade nenhuma, mas temos que estar presentes, não é, tanto pela parte do cliente como pela parte dos candidatos, provocou-nos de facto aqui uma situação de stress às equipas, em que pronto, mais uma vez aqui não houve truques, não é? Foi este envolvimento e esta presença diária e o acompanhamento diário dos processos, para conseguirmos ir dando resposta a toda a gente. Eu posso dizer que nós próprios tivemos, a dado momento, tínhamos uma pessoa que já estava recrutada para a nossa equipa, em plena situação, que se despediu para vir trabalhar connosco, e nós, felizmente, conseguimos ter essa pessoa hoje a trabalhar connosco, mas muitas empresas em Portugal, neste momento de decisão, tiveram que voltar atrás
e isto provoca, como devem imaginar, situações complicadas. E pronto, esse de facto foi um momento de maior stress naquilo que é a nossa atividade. Depois, se eu percebi bem, Ricardo, ainda numa conversa paralela, se é que me é permitido partilhar, depois também há agora um espírito diferente da equipa no sentido de alavancar o negócio de uma forma claro, a que tudo possa retomar. A ideia, eu tenho tentado, e penso que as pessoas também já falam muito nisso, quando aquela expressão que neste momento se começa a usar, de trabalhar com o novo normal, não é? As pessoas têm consciência que, eventualmente, quando as coisas começarem a reativar, não vão reativar para níveis como tínhamos no início deste ano. As pessoas têm essa noção. Mas é fundamental, não é? Neste momento, nós recuperarmos as pessoas das empresas clientes que estão em layoff, recuperarmos as pessoas que perderam o seu emprego. Isso faz-se, de facto, novamente com a economia dinâmica e com empreendedorismo e com novas formas, se calhar até modelos de negócio diferentes daqueles que tínhamos até aqui. O que estamos a fazer hoje eu estou a fazê-lo pela primeira vez. Eu ouvi estas histórias nas conversas que tive, destes diretores todos. Foi de facto as decisões mais difíceis que eles tiveram que tomar, foram as decisões de layoff. Foi interessantíssimo perceber que foi a última das decisões. Portanto, eles foram substituindo, foram antecipando férias de 2019, tomaram agora, depois antecipando férias de 2020. E depois começaram a dar formação e os layoffs foram de facto as últimas das últimas decisões, e nem todos ainda foram para layoff, porque depende das indústrias, não é? Portanto, a crise, o conceito de crise é um conceito curioso, não é? Portanto, eu falei com duas pessoas e eles até me perguntaram, mas que crise, não é? E no nosso caso, nós não tivemos nada disto, não tivemos estes dramatismos por enquanto, mas houve uma coisa que eu vi a perceber, também percebi agora dos vossos discursos. O nível de solidariedade e de humanidade é de tal maneira elevado neste momento no país, que quase que aceitamos, de um lado e do outro, quase que aceitamos as situações. Não vou dizer que não são dramáticas as situações de layoff, ou outras ainda piores, porque são. E a tendência provavelmente é capaz de haver ainda vamos piorar antes de melhorar, mas as pessoas, não vou dizer que naturalmente, mas as pessoas estão a aceitar isto, não é? E há aqui uma grande preocupação coletiva, internacional, não é só nossa, mas internacional, pelo bem-estar, não é? Eu tenho amigos em tudo quanto é lado, o Ricardo, desculpa Ricardo, só agora que também vi, ele está no Brasil, também um abraço ao Ricardo, e está a ser sentido por muita gente, e o nível de solidariedade e humanidade tem sido bastante elevado. Eu vou passar já à segunda questão. Portanto, eu não tive grandes decisões ou decisões muito difíceis. Eu percebo o fundo da questão, mas de facto nós não tivemos isso. Relativamente às alterações do modus operandi, foi essencialmente isto de uma revolução na maneira como nós trabalhamos uns com os outros, não é? Substituindo o contacto físico pelo contacto virtual. Isto penso que vai pegar, penso que é desejável pegar, a bem de muitos, a bem inclusivamente do meio ambiente, e eu sei que muitas empresas estão a avançar para aí. Vamos ter provavelmente um mix de formas de atuar, não é? Presencial e online, mas há coisas que não vão mudar, e uma das coisas que eu me apercebi mais, ou melhor, nos últimos tempos, em termos de liderança, continua a fazer todo o sentido, e agora talvez ainda mais do que antes, ouvirmos todos, não é? Ouvirmos todos aqueles que são parte importante na decisão, mas no final depois a responsabilidade da tomada de decisão tem que ser nossa. Ouvimos toda a gente, as pessoas querem, sentem necessidade de estar envolvidas, mas no final a decisão continua a ser nossa, continua a ser das pessoas que têm responsabilidades e elas sim têm que tomar decisões. E isso tem sido, não sei porquê, mas tem sido agora mais relevante do que antes. Ora, muito bem, nós estamos aqui só aqui agora um ponto de situação de timing, estamos a chegar aqui à hora, com muita pena minha, isto para mim voou. Se puderem dar só aqui um sinal no chat, se está tudo ok até agora, e se temos mais 15 minutos para ainda abrir aqui o espaço de... Tem aqui uns bonequinhos, mas podem fazer com as mãos, só que eu não os consigo ver todos, porque muitos não têm câmara, mas no... Ah, boa, estou a ver. Tudo bem até aqui. Está a responder às vossas perguntas?
que é que eu sugeria? Se calhar agora respondermos a algumas das perguntas que já estão colocadas e a seguir só no final terminarmos então com aquela partilha mais pessoal, não é? Juntarmos tudo numa resposta única. Também todos nós tivemos que alterar as nossas estratégias pessoais de ligação com a família, temos aprendizagens também que retiramos já deste processo a nível de desenvolvimento pessoal e terminaríamos dessa forma. O que é que vos parece? Estou aqui também a partilhar com o painel para alterarmos aqui ligeiramente a sequência, se calhar abrimos agora aqui e escutar algumas pessoas e depois fecharmos com esta partilha mais pessoal. O que é que vos parece? Muito bem, certo? vamos a isso. Ok, então há aqui algumas que estão relacionadas com o teletrabalho. Eu penso que já falámos um pouquinho sobre isso. Há aqui se o teletrabalho não será uma forma bem mais séria de trabalhar e recrutar novos e melhores colaboradores. Não sei se a Gabriela quer falar sobre isso, só para clarificar aqui a pergunta. Eu escolhi aleatoriamente, confesso. Gabriela estará aí? Foi ela que colocou a questão, porque sei que havia várias perguntas no... Pode falar, Gabriela? Eu vou abrir aqui o som, só para clarificar, não estou a conseguir. Se calhar é a própria Gabriela que não consegue abrir o som. Era só para clarificar a questão. Boa tarde. Ok, força. Portanto, a minha questão prende-se com que até hoje a forma de teletrabalho tem sido assim um parente pobre de operacionalizar o trabalho. A minha experiência profissional tem sido muito na base da formação e sou formadora e-learning e, de certa forma, sou uma defensora de teletrabalho. Daí que colocasse a questão se, a partir deste confinamento que estamos a viver agora, se não virá a ser uma forma mais séria de considerar recrutar novos colaboradores e estamos em Portugal, temos um colaborador em Nova Iorque e não precisamos tanto do contacto físico e se calhar temos melhores colaboradores, podemos, em vez de escolher num espaço físico de Lisboa, Porto ou até do país, escolher dentro de todo o mundo os nossos colaboradores e escolher melhor. Ok. Para entender? Acho que sim, se eu percebi bem, no fundo poderemos ter uma escolha diferente de colaboradores independentemente da zona geográfica. Exatamente. Correto? Qual dos nossos gostaria, convidados é que querá Maria, responder? Força, Ricardo. Se me permitir, é um tema, como é óbvio, Claro. que me diz muito. Sim. Nós temos notado, tem sido muito, muito interessante, porque tem havido um acelerar também grande daquilo que são processos que já iam sendo feitos, mas houve um acelerar muito grande, processos de recrutamento 100% digitais. E quando eu digo, já não estou a falar da multipessoal recrutamento e seleção especializada, faltava-nos muito pouco para ter os processos totalmente digitais e muitas vezes até não o fazíamos integralmente, porque o próprio cliente via nisso um plus e nós, de facto, naquilo que era análise comportamental, acabávamos por ter, de facto, na parte das entrevistas face-to-face, conseguimos, de facto, retirar uma quantidade de informação diferente daquela que tiramos numa entrevista à distância. Mas a verdade é que com esta situação nós começamos de facto a ter os processos de recrutamento 100% digital e os nossos clientes também começaram, digamos, a ter nos seus processos internos a mesma metodologia, uma metodologia parecida e inclusive em termos de onboarding, portanto, que é mais desafiante, começámos a assistir a empresas com planos de onboarding já totalmente digitais. Em termos da amostra, é super pertinente a questão, não é? Porque nós, a partir do momento em que fazemos isto no formato virtual, nós começamos a notar, inclusive, a partilha de candidatos de Lisboa para o Porto e de Porto para Lisboa para projetos super interessantes. Por vezes, a mobilidade dos 300 km pode ser uma questão, mas muitas vezes não é. Mas também em projetos de dimensão internacional. Candidatos que Portugal continua a ser um país extremamente atrativo e naquilo que é na nossa realidade, que somos uma empresa 100% portuguesa, temos uma quantidade muito grande de pessoas que recrutamos externamente para empresas que estão a atuar em Portugal por via desta metodologia. Portanto,
Eu acredito, conforme a colega dizia, que isto será uma coisa que não vai voltar para trás e que vai crescer. Penso que a minha resposta é essa. Tenho certeza que isto não vai voltar para trás e que irá crescer. Isto temos um nível de confiança, portanto havia aqui algumas questões sempre que travavam um pouco este processo 100% digital, que eram as questões da análise comportamental, de termos que estar de facto olhos nos olhos para assinar um contrato de trabalho, que neste momento são tudo situações que estão a ser resolvidas, seja por assinatura digital, seja por a entrega do portátil no primeiro dia de trabalho no escritório da pessoa que acabou de ser admitida e começa desde o primeiro dia a trabalhar a partir de casa. Portanto, se nós estamos a ter criatividade para ter processos de onboarding robustos neste formato, e eu acredito que mesmo quando isto se resolver, não digo que seja em todas as situações, mas que isto serão práticas que irão continuar. E que vão crescer. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Jorge ou Pedro, só para ainda avançarmos aqui para mais algumas perguntas, que já estamos aqui a passar a hora. Eu imagino que isto na Deloitte também seja uma realidade já há muito tempo. Sim, Ricardo. Eu diria que eu não sei se consigo escolher melhores profissionais, provavelmente não, mas o facto de usarmos esta plataforma e muitas vezes não conhecemos a pessoa de todo, ganham aqui mais confiança, não é? Porque era sempre um parente pobre do processo de recrutamento. Aquela entrevista, aquele momento de entrada do entrevistador na sala para conhecer a pessoa e espremer um bocado e receber, isso eu acho que é completamente old fashion. Acho que não precisamos disso. Se tivermos a oportunidade, ótimo, não para espremer, mas para conhecer. E o facto de agora termos testado com sucesso estas ferramentas abre-nos ou reforça a ideia de que elas também são usáveis e funcionam perfeitamente. Eu hoje tenho pessoas que entrevistei e contratei nas Filipinas, por exemplo, que nunca as vi, pessoalmente. E funcionam perfeitamente e continuamos a colaborar, como, enfim, tivéssemos nos encontrado num primeiro momento, coisa que não aconteceu. Muito rapidamente também. Desculpe. Muito rapidamente. O termo teletrabalho é de 1973. Foi um livro de um senhor chamado Jack Mills, que lançou o termo telecommuting, como uma forma de resolver os engarrafamentos monstruosos e o problema da poluição das cidades norte-americanas dos anos 70. E vem desde 1973. E na altura ele previu que uma das formas de resolver o problema era as grandes organizações colocarem satélites, organizações satélite mais pequenas fora dos centros urbanos, de maneira que as pessoas não fossem para os centros com os automóveis. E ele previu também que no futuro o trabalho seria feito muito à base de comunicação, telecomunicação. A internet foi inventada 17 anos depois, em 1990. Okay? E em 1990, em 1996 já tínhamos o livro verde para o teletrabalho. E até janeiro deste ano, a percentagem de pessoas em teletrabalho era reduzidíssima. E eu penso que vai ser agora, de uma vez por todas, e nós vamos ter que abraçar o teletrabalho. O teletrabalho, o teleensino e a televida. Definitivamente isso vai entrar... Aliás, estamos aqui todos. Estamos a confiar nas tecnologias. Obviamente, quanto mais tempo demorar esta crise, melhor para o teletrabalho. E agora, esta semana, ontem, hoje, como todos sabem, a crise do petróleo, que é uma crise sem precedentes, que vai provavelmente rebentar com algumas das indústrias dos transportes. Um resultado muito provável vai ser ainda reforçar a necessidade de teletrabalho. Portanto, eu não tenho qualquer dúvida que o teletrabalho vai entrar com força. Vai haver algum retrocesso, mas nós vamos ter que depois, ou seja, vamos do 8 para o 80, perder uma expressão, e depois temos que caminhar para o meio. E eu neste momento sou super adepto do teletrabalho. Gosto muito, faz muito bem, tenho muito menos stress, trabalho muito mais. É curioso. Em termos ecológicos houve aqui grandes impactos também, não é? Em termos da poluição, de uma série, portanto, em termos do bem do planeta, ele ganhou bastante com toda esta paragem também. Ganha o planeta e ganhamos depois nós também a seguir. Agora,
Aí eu concordo com isso, é o passar do 8 ao 80 que é depois o equilíbrio, não é? Já havia às vezes algumas questões com muitas empresas a apostarem muito no e-learning e continua a ser necessário haver alguma formação presencial na mesma, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Acho que é importante termos aqui um híbrido e sabermos viver de forma equilibrada com estas diferentes possibilidades que nós temos de utilizar, de forma que seja positiva e construtiva, mas sempre equilibrada, não é? Porque há sempre um lado humano que nós não nos podemos esquecer, não somos máquinas, na verdade. Agora podemos ganhar muito em qualidade de vida, deslocações, uma série de outras coisas. Aqui, Maria, aquilo que partilhei, penso consigo, de que uma diretora de recursos humanos em Lisboa partilhava-me com algum sentido de humor que teve em janeiro, meados de fevereiro, tinha uma grande vitória porque tinha conseguido ter um processo validado pelo board e aprovado e já com um bom número de pessoas em adoção, que era um dia de teletrabalho, de home office por semana. Mês, por semana, sim. Por semana. Sim. E ela estava toda contente, portanto, à data com esse sucesso. Aqui a questão é a maneira como isto acelerou esta hipótese para aquilo que a Maria dizia bem, para um ponto de equilíbrio. Não é? Portanto, se o ponto de equilíbrio for em 40 horas, 20 horas de um lado, 20 horas do outro, se o ponto de equilíbrio for esse, depende da organização, depende do negócio, que impacto é que isto vai ter para o planeta, para todos os stakeholders. Portanto, é um bocadinho por aí que nós temos que olhar para isto, não como uma fórmula mágica para resolver tudo, mas numa perspectiva de equilíbrio, pode ter aqui vantagens muito grandes. Isso mesmo. Acho que lançaria só ainda mais uma pergunta. Nós temos aqui algumas perguntas que tínhamos também recebido em comentários, até relacionados mais para o futuro e para a preparação do pós-Covid. Eu gostaria de deixar aqui a semente que nós vamos ter depois um painel especificamente para isso, que é como é que vamos preparar então esse futuro, se quer é que alguns já estão aqui a preparar. Mas de qualquer forma, eu deixo aqui só um último toque sobre isso, se quiserem rapidamente falar alguma coisa sobre este tema, sendo que haveremos de ter um painel depois que abordará este presente-futuro, digamos assim. Sim, eu tenho aí uma das questões que está aí, penso que é do Tiago Santos, eu não tenho a certeza se é um grande colega meu que estudou comigo na Católica, está exatamente a falar nessa questão. Sim. No caso da multipessoal, nós fizemos 3 grupos de trabalho e já estamos neste momento, portanto, começou por uma análise SWOT, começou por um alinhamento depois das ideias que poderiam resultar aqui num plano de ação e esses 3 grupos de trabalho estão de facto muito empenhados em 3 pilares. Portanto, um pilar de negócio, portanto, tentar perceber que derivadas é que vamos ter que ter no futuro face ao modelo de negócio atual e face a novos serviços, novas necessidades que poderão surgir. Temos uma segunda derivada na questão da eficiência de processos, portanto, eu diria que trabalhamos todos os dias, mas que neste momento estamos com maior enfoque. E depois uma mais imediata, que tem a ver também com racionalização de custos, face àquilo que eram os valores de faturação da empresa, face àquilo que tinha hoje. Teve de facto aqui um decréscimo. E isto também respondendo aqui um bocadinho ao Tiago, que eu acho que estará a acontecer um pouco por todas as organizações, acredito, nestes pilares ou noutros, mas é essencial as empresas estarem desde já disponíveis para um processo de mudança. Que será essencial para se adaptarem àquilo que vai ser o mercado, aquilo que vai ser a sociedade daqui para a frente. Jorge, Pedro? Isto, a nível de indicadores macro, nós temos que perceber que estávamos a trabalhar numa vertente, nesta vertente das pessoas, nós trabalhávamos com situações de taxas de desemprego de 7% em algumas zonas de pleno emprego, tínhamos cidades e distritos com taxas de desemprego de 5%, e os números de abril apontam claramente para 2 dígitos. Isto foi num ápice, e é um bocadinho por aí que todas as empresas vão ter que neste momento se reajustar. A realidade mudou. Acho que o importante aqui também é considerar que nós apenas estamos no início de um ciclo de crises. Não é? A crise de saúde foi a primeira, outras se vão seguir. Portanto, ainda é muito cedo para fazer previsões. Vem um ciclo de crises. E as crises... O petróleo começou ontem, não é? Exatamente, a do petróleo começou ontem. Portanto, e essa ninguém estava à espera. Bom, alguns teriam, mas eu honestamente não estava à espera disso. Com essa dimensão, não é? E outras se vão seguir. No fim, vamos ter certamente um mundo diferente.
Agora, se é para melhor ou para pior, para alguns há de ser melhor, para outros não. Estamos num grande processo de mudança, único na nossa história. Nem sei como é que isso vai se chamar nos livros de história do século XXII, mas temos que dar um nome a isto. Humanizar. Humanizar, está aqui o Paulo a dizer, ele está sem micro porque está aqui perto de mim. Não estava a dar Eu vou só acrescentar as palavras do Jorge. Este processo, realmente sem precedentes, chama-se humanizar. É isso que o mundo está a pedir. E para haver mudanças no mundo tem que haver sacrifícios. E é o que nós estamos a ver, que vai haver sacrifícios de muita gente, mas realmente, e reforço as palavras do Jorge, isto vai ser uma mudança muito grande, isto está a ser o início de uma grande mudança, mas é uma mudança de humanização que não existia. Pedro. Eu tenho visto coisas que são verdadeiramente poços de emoção. E outras verdadeiramente fantásticas. Não sei se viram esta notícia de há 2 dias da Ferrari, que vai construir válvulas para ventiladores. Eu ponho-me a imaginar que tipo de válvulas serão essas. Não é? Vamos respirar todos a uma velocidade extraordinariamente elevada, mas também tenho visto muita coisa feia. E eu recordo aquele caso também recente de toda a gente que debandou de um lar da terceira idade em Quebec, penso eu. Portanto, nós estamos a ver os extremos, não é? Do espetacularmente humano bom e do espetacularmente humano mau. Estamos aqui, vamos continuar aqui, espero eu, todos, e era muito interessante. Já agora lanço o repto aos organizadores, marcarmos a nossa agenda, dia 20 de abril, não é 20 hoje? 21. Hoje é 21. 21 de abril de 2021. 21. Olha, até fica bem, 21, 21. Exatamente, repetirmos isto, não é? 21 de abril de 2021, repetirmos este encontro, não é? Sim. E passarmos 5 minutos de gravação e depois debatermos novamente o tema, o que é que aconteceu. Desafio aceito. 21 parece muito bem. Vamos a isso. Por mim está aceito. Se os convidados aceitarem, os participantes também já estão desde já convidados. Está a resposta dada. Bem. Ok. Não sei se alguém quer fazer só uma última pergunta antes de encerrarmos, ou algum comentário final. Já vemos aqui as crianças, não é? Que fazem parte também aqui deste novo cenário, que é... Queres fazer uma pergunta? Então, temos aqui... Não, eu não queria fazer uma pergunta, queria fazer só uma aqui. Eu peguei em algumas... ok, ainda... Ok, então pronto. Não, queria só pegar aqui em algumas palavras do Pedro e do Jorge e do Ricardo, que realmente que acho que para mim tem um grande peso. Ser líder hoje em dia, aliás, as empresas são feitas de pessoas, independentemente de nós acharmos que as empresas são máquinas. As empresas são feitas de pessoas. E isto é a minha opinião, e cada vez acredito mais e trabalho no desenvolvimento pessoal e cada vez tenho mais fé nisso. O contacto humano, que foi descurado durante muitos anos, agora nós estamos a valorizá-lo. O Jorge fala muito sobre isso, a ver o contacto humano. Eu acho que pela vida que nós temos, pelo piloto automático que nós vivemos durante todos os dias, nós desvalorizamos. E o Pedro Tavares há pouco estava a falar sobre isso. Ver um olá, um aperto de mão, faz uma grande diferença. E agora estamos a valorizar isso. Mas será que todos nós valorizámos isso antes desta crise? Será que, eu continuo a achar que realmente a palavra humanizar esta transformação, acho que o mundo está-se a humanizar, vai haver situações bonitas, outras menos bonitas, mas para haver transformação vai ter que sempre haver os opostos, o bom e o mau, porque senão não existe a transformação. Eu acho que portanto, estas necessidades em situações normais de funcionamento das empresas, dos líderes, não eram atendidas pelas circunstâncias que uma empresa trabalha, a ritmo acelerado, e agora estamos a sentir a diferença, e principalmente os líderes das empresas que trabalham com a máquina humana. E tirei aqui também mais umas notas, que é esta fase também está a puxar bastante pela nossa criatividade. O Ricardo falou e bem, esta é uma fase muito propícia para nós puxarmos muito pela nossa criatividade, porque fomos obrigados a parar. Mesmo com o teletrabalho, acho que nós temos, mesmo que o trabalho esteja bem organizado em casa,
nós temos momentos propícios para puxar pela nossa criatividade e trabalharmos de forma diferente. É isso que o mundo também nos está a pedir. Aprendizagem, acho que também é uma palavra de reforço nesta fase. Nós trabalhamos na área do desenvolvimento pessoal, também estamos a sentir isso. Nós trabalhamos em contato com as pessoas, neste momento é tudo virtual. Portanto, estamos a reaprender a trabalhar com pessoas de outra forma. E uma questão que o Ricardo há bocado também falou, só para finalizar, que é a questão do teletrabalho com filhos em casa. É uma forma também de nós aprendermos a planear a nossa vida, porque nós também não trabalhamos com planeamento, ou a maior parte das pessoas não trabalham com planeamento, nós trabalhamos em piloto automático, trabalhamos em resposta àquilo que vai acontecendo. Isto é uma forma de nós nos aprendermos a organizar internamente, para depois nos aprendermos a organizar externamente. Isto é o que eu acredito e trabalho muito também com isso, com planeamentos. Por último, Jorge, aceitação coletiva. É uma aceitação porque o mundo obrigou-nos mesmo a parar. Mesmo quem não quisesse parar, o mundo obrigou-nos a parar. E o mundo e a natureza foi-nos dando vários avisos durante muitos anos, com cheias, com sismos, com mudanças climáticas brutais, de diferenças portanto, destas questões climáticas, e acho que o homem e o mundo, nós não tivemos atentos a isso. Neste momento foi uma coisa que nos obrigou mesmo a parar. Portanto, e há sempre uma mensagem. Para mim, eu acredito que a natureza e o mundo traz sempre uma mensagem e uma aprendizagem para nós valorizarmos e mudarmos. Se não mudarmos, vamos ter mais do mesmo. Se não há de ser um Covid, há de ser outra coisa qualquer. Era só isto que eu queria acrescentar. Muito obrigado. Eu não sei se viram umas imagens de um canguru na Austrália a visitar a cidade e também de um urso também curioso que entrou. Não deixa de ser curioso. É preciso ter cuidado com essas imagens. Eu estive na Austrália em 2010 e vi cangurus em cidades. Okay. Já é normal. Eu nunca estive na Austrália. Eu nunca estive na Austrália, achei aquilo o máximo. A imagem era muito forte, não é? Que ele estava a correr desalmadamente numa avenida. O mais estranho foi aquela vaca em cima de uma casa na Índia. E leva-me a pensar naquele ditado, não é só falta ver porcos a voar. A partir daí está tudo. Com a criatividade em alta, agora nós também conseguimos ver tudo. Eu acrescentaria só aqui um bocadinho que até tem a ver com o fundraising mesmo, que é, eu acho que falei disso há pouco, que é realmente nós próprios acabamos por ter que olhar para dentro, não é? Porque estamos às vezes acontece-nos certamente no nosso papel de liderança, no nosso papel ou como pai, ou como mãe, ou como namorado, ou como mulher, ou como filho, como pai, nestes diferentes papéis da nossa vida, neste momento nós fazemos diferente e às vezes nós próprios nem sequer estamos aqui a perceber o que é que se está a passar cá dentro. Portanto, é também um momento excelente, efetivamente, do One Rising, de virmos mesmo de dentro para fora diferentes, porque o mundo está a pedir algo diferente. E qual é o melhor de nós que nós vamos trazer cá para fora. Portanto, acho que é um excelente momento. Eu sei que muitos de nós, então os vossos líderes, eu quando falei com alguns de vocês, um dia o Ricardo estava rouco, o Pedro estava a 1000, entre calls, que é a expressão mais usada na equipa da Deloitte. Portanto, uns ficaram realmente parados e outros ficaram a 1000. Mas vamos guardar aí um bocadinho para fazer também esse reorganizar interno e trazer esta humanidade, estas coisas boas todas que nós temos cá dentro e que durante tanto tempo temos andado em piloto automático. Era só uma pequena partilha. Eu sei que ainda tínhamos aqui aquele tema de vocês também partilharam os vossos desafios, aprendizagens pessoais, portanto eu se calhar passava agora ainda para cada um de vocês uma mensagem final, a não ser que alguém ainda me levante a mão com alguma curiosidade, a última do dia, que já estamos fora da hora, que gostasse ainda aqui antes de fecharmos totalmente. Ou se está tudo fixe? Eu vou fechar dizendo que não somos nós que deveríamos estar aqui, não. Há outras pessoas que deveriam estar aqui. Nós estamos prontos para mudar e estamos prontos para fazer deste mundo melhor. Eu penso que aqui ora, aí está, a pessoa ali a fazer coração, mas há muita gente cujo processo de mudança ainda não começou. E esses sim deveriam estar aqui. Podemos ajudar a espalhar a nossa energia. Sim, é como... Sim, procurando contagiar. Concordo plenamente. Muito obrigado. Eu vou calar. Muito obrigado a todos, muito obrigado à audiência. Acho que
extraordinários. Espero poder voltar a encontrá-los noutros caminhos, aqueles que não conheço. Os que conheço, vamos falando por aí, não é? Portanto, um abraço a todos os que conheço e também os que não conheço e também os recém-conhecidos, nomeadamente o Pedro e o Ricardo. Obrigado, Jorge, igualmente. Obrigado. Ricardo, Ricardo, uma última palavra. Muito breve, só para dizer. Força. Peço desculpa, muito rápido, Ricardo. Só para dizer que, pessoalmente, em 5 semanas por casa, 100% por casa, tem sido um momento muito interessante, acaba por ser um momento muito interessante de autoaprendizagem. Tenho aprendido muita coisa relativamente a mim próprio. Tenho-me surpreendido na forma como fazemos as coisas e tem sido um momento também que tenho aproveitado para me relacionar de uma forma diferente com as pessoas que agora estão comigo 24 horas e eu com elas, nomeadamente com a minha família, com dinâmicas que eu acho que nunca na vida tivemos e que se não fosse isto, eu acho que nunca iríamos ter, não é? E tem acontecido coisas que dentro desta confusão toda têm sido verdadeiramente boas e que não nos iremos esquecer. Partilho com vocês que antes de ontem, a minha filha fez 10 anos e se ao ano passado, quando tinha 9 anos, fizemos a festa fantástica de criança, etc. Há 2 dias fizemos uma festa completamente diferente e tivemos que arranjar forma de ser igualmente boa e de partilhar uma ideia que para mim também é fundamental com o Leonor, foi fundamental com o Leonor, que esta é a festa dos 10 anos e é fantástica e não vamos fazer uma dos 10 anos quando tudo isto passar. Não. Esta foi fantástica e para o ano será dos 11. Não vamos fazer qualquer coisa de primeiro, porque temos que aprender a viver o momento presente, aquilo que temos, da melhor maneira que temos, e não é mal de todo. Até correu fantasticamente bem, diria. Numa sessão assim como esta que estamos a ter aqui, com a família e com muita atrapalhação tecnológica, porque os avós da Leonor já não têm nem sequer a minha idade, obviamente, são muito mais velhos e com muitas dificuldades tecnológicas, mas conseguiram estar presentes. Muito bom, obrigada, Pedro. Eu queria agradecer novamente também aqui aliás, não o fiz e peço desculpa, devia ter feito logo no início, agradecer à Maria o convite, agradecer ao painel, foi um gosto partilhar estas experiências com vocês e às pessoas que tiveram a paciência também de estar aqui a ouvir e agradecer aqui as questões. Eu acho que a um título mais profissional, já fomos aqui falando um bocadinho daquilo que são os desafios, não é? Se calhar falando aqui até na pergunta que ficou a faltar, mais numa perspectiva pessoal, acho que este é um momento de facto de nós garantirmos que os avós, os nossos pais, os nossos filhos, a minha mulher que tem sido fantástica, não é? Que ficou inibida de trabalhar desde muito cedo por inerência da sua função, sendo dentista está impossibilitada de trabalhar, portanto é um tempo de nós nos readaptarmos e não suspender a vida, portanto é continuar a viver ao fim e ao cabo. Isto é uma situação nova, mas não estamos com a vida suspensa, temos que continuar a viver e aproveitar aquilo que estes momentos nos podem proporcionar. Muitas vezes, a Maria dizia, quando ligou a convite, está mil e louco, se calhar neste momento há coisas que nós podemos refletir e pensar e melhorar, que em momentos que tínhamos há 2, 3 meses, ninguém tinha tempo nem disponibilidade para refletir nessas questões. Portanto, que este seja um momento desses, não de pôr a vida em suspenso, mas de pôr a vida ativa noutras valências que se calhar tínhamos paradas e que agora podemos lançar e retomar. Ativar o melhor que está cá dentro, é o que eu digo sempre. Às vezes pode ser menos fácil, não é? Acontece muita coisa ao mesmo tempo, mas conseguimos serenar e ver-se tudo de uma forma muito mais clara. Eu espero que tenha sido útil para todos vocês. Foi de coração que desafiei estes 3 elementos que tenho um carinho muito especial e fico muito grata por ter o privilégio de os ter aqui neste momento virtual. Já ficámos também com outro desafio presencial para quando tudo isto terminar. Os abraços fazem falta, mas agora tem que ser assim, não chegam de outra maneira, é só assim, mas acho que chega qualquer coisa. Mas sobretudo a nossa ideia era também passar algo que fosse útil para esse lado. Espero que tínhamos conseguido fazer isso com o apoio aqui de 3 experiências diversificadas e muito ricas para todos e portanto resta-me também agradecer a quem esteve desse lado a ouvir-nos.
nós vamos ter vários painéis, portanto nós vamos ter vários temas, uns com pessoas de alto rendimento também, portanto transferência do desporto para a vida também nos traz muitas aprendizagens, portanto estejam atentos, nós vamos mantendo-nos informados sobre isso para quem quiser continuar aqui a mergulhar fundo e ver outras perspectivas. Acho que também é interessante agora vermos esta realidade, este contexto de diferentes perspectivas, acho que todas nos ajudam a crescer um bocadinho mais. E com estas palavras eu me despeço, agradecendo a todos. Qualquer dúvida que tenham, aliás, eu ainda tinha um desafio para vos fazer. Queria colocar, em princípio, no YouTube este vídeo, só para quem esteve presente. E um desafio era com esta conversa de hoje, com as várias perspectivas que foram partilhadas aqui, alguma ação, algum insight, qual foi o insight ou até alguma ação que possam fazer já de seguida nos próximos dias, que possa fazer a diferença no vosso dia-a-dia, profissional ou pessoal? Alinham nesse desafio, eu partilho depois por e-mail qual é o canal, ficam com o compromisso de pensar o que é que eu vou fazer diferente, qual foi o insight, o que é que eu veio daqui e o que é que eu posso pôr já em prática. Vamos comprometer e, ok, é bom nós recebermos, mas depois melhor ainda quando podemos depois usufruir daquilo que é algo prático, pode já fazer a diferença na nossa vida. Ok, boa, gostei de ver esses dedos aí no ar. Vou partilhando, depois o canal será no YouTube ou qual é que será o melhor para ficar restrito neste ambiente, para que possamos ir partilhando e agir, sobretudo, que é sem isso não avançamos, não é? E portanto, deixo uma palavra final de agradecimento e de que tudo corra bem. Sabemos que vai haver adversidades, mas estamos todos aqui com força e ânimo para continuar a crescer e ultrapassar à medida que, como já falámos, as crises ainda vão aparecer e vão surgir, mas cá estamos, juntos vamos partilhando uns com os outros e será mais fácil. Fiquem em casa. Fiquem em casa, seguros, em segurança e até breve.